Senhor, nós te agradecemos, Pai, por estar na Tua presença, na Tua casa nessa noite. Te agradecemos, Senhor, por cada louvor que foi cantado, Senhor, porque podemos já sentir a Tua presença. Mas agora, Deus, nós vamos ouvir, Senhor, a Tua palavra que vai ser pregada. A Tua palavra que o Senhor já colocou no coração do Teu Filho, do Teu servo. E que Ele, Senhor, nesse momento, Senhor, venha transmitir para a Tua igreja a Tua palavra. E que a Tua palavra, Senhor, seja alimento, que a Tua palavra seja pura, que a Tua palavra, Senhor, venha transformar vida, Senhor, nessa noite. Senhor, essa é a nossa oração, que já te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, amém? É um privilégio para mim poder trazer a mensagem que o Senhor queria falar à igreja através da minha vida. E eu convido a você para, a partir do momento que a minha voz tocar os seus ouvidos, você permita que o Espírito Santo aplique o antídoto da cura no seu coração. Amém? Porque é para isso que o Espírito Santo de Deus está aqui hoje. Ele veio para te curar. Amém? Isso é Tiago 4, verso 8, que é o nosso tema. Diz assim: todos acharam, irmãos? Amém? Foi lido na introdução e a gente vai aproveitar que todo mundo já ouviu e eu só vou repetir rapidamente. Tiago 4, verso 8 diz assim: chegai-vos a Deus e Ele chegará a vós. Limpai as vossas mãos, pecadores, e vós, de duplo ânimo, ou entendimento, pensamento, duplo coração, purificai o coração. Já foi falado, podem assentar em nome de Jesus. Já foi falado desde o início do culto. Aleluia! O Espírito Santo está falando aos nossos corações. E eu pretendo somente dar continuidade àquilo que o Espírito Santo de Deus já iniciou. E enquanto eu desfrutava, me deliciava com o agir de Deus, o Espírito Santo de Deus nitidamente me mostrava um jovem vindo naquela rua escura. Preste atenção, ele está aqui dentro. E ele vinha naquela rua escura com algo nas mãos. E ao chegar próximo da igreja, aquilo que estava em suas mãos meio que não deveria estar em suas mãos. E ele esconde as mãos antes de entrar na igreja, como se quisesse esconder algo de errado que estava fazendo. E o Espírito Santo de Deus fala assim: meu filho, por que esconde as suas mãos? Aleluia. O que você tenta esconder de mim, eu vi desde o momento em que você pegou. Não precisa esconder aquilo que ele já sabe. Ele não quer que você esconda, ele quer que você apresente a ele. Ele quer que você revele a ele, porque ele quer tirar isso de suas mãos. O texto diz assim: purificai as vossas mãos. É sinal que o nosso coração vai ser limpo, purificado, através daquilo que a gente vai deixar. Oh, glória! Aleluia! E eu viaja comigo nesse texto, em nome de Jesus. Eu te convido a viajar comigo. Eu lendo esse texto em casa, eu falei: Senhor, eu já li esse texto, já reli esse texto, já conheço esse texto. A palavra, o tema é: chegai-vos a Deus. Imagine que Deus está aqui, pois Ele está. Na verdade você não crê. E talvez, quem sabe, talvez de muitos não crendo, mas Ele está aqui. E o texto diz, no verso 8 de Tiago 4: chegai-vos a Deus e Ele chegará a vós. O que a Bíblia está dizendo? Para que haja um encontro, é necessário que você faça alguma coisa para sair dessa condição que você está. Meu Deus, aleluia. Primeiro você faz alguma coisa em direção a Deus, depois Deus vai fazer alguma coisa em direção a você. E a gente que gosta da área biológica, eu aprendi que tem algumas bactérias
algumas doenças, que elas são adquiridas através das mãos, através daquilo que você toca. Está sujo, tem bactéria. E qual é o risco disso? Você leva as mãos. E quando você leva as mãos, isso vai para dentro de você. E quando isso entra dentro de você, isso te contamina. Então o que a palavra de Deus me ensina? As minhas mãos me levam a pecar. As minhas mãos me levam a adquirir coisas que me fazem mal. As minhas mãos me poluem. As minhas mãos estão sujas, eu estou sujo. Se as minhas mãos estão sujas, como eu quero andar de mãos dadas com Cristo? Você já tentou com as mãos sujas tocar em uma roupa branca? Viu o que acontece? Por causa das suas mãos sujas, você suja aquilo que está limpo. E o que a Bíblia diz? Limpai as vossas mãos. Chegai-vos a Deus, Ele chegará a vós. Limpai-vos as vossas mãos, porque na hora do encontro, Ele vai andar de mão dada com você. Sabe qual é o problema? Daquela pessoa que tenta esconder aquilo que ele pegou indevidamente, não era seu, e você pegou algo que não é seu. E o que Deus quer? Se livra disso. É isso que está te impedindo de andar com Ele e Ele contigo. Como que você quer andar com um erro numa mão e com Jesus na outra? E o Espírito Santo de Deus está dizendo: eu até quero andar com você, mas eu não posso, porque eu sou puro, eu sou santo, em mim não há pecado, em mim não há impureza, em mim há santidade. E se você deseja andar comigo, que eu sei que você quer, mas você diz que não consegue, o antídoto vai ser dado hoje em nome de Jesus. E o antídoto é: chegai-vos a Deus, e Ele chegará a vós. Limpai as vossas mãos, pecadores. O que Ele está dizendo? O antídoto é esse: é só eu me libertar, é só eu me desfazer, é só eu deixar aquilo que contaminou as minhas mãos. O que Ele quer é somente que você abandone aquilo que você pegou que não deveria ser pego, que você deixe para lá aquilo que você tocou que não deveria ter tocado. E o Espírito Santo de Deus vai andar de mão dada com você, porque agora você se esforçou para fazer alguma coisa para que Ele esteja perto de você, andando com você. Eu gosto muito quando você vibra por dentro dessa forma que você está vibrando agora. Quando você pula igual você está pulando agora. Quando você vibra, grita, tem alguém dentro de você gritando. Mas não é gritando de alegria, não, é de tristeza, porque não queria estar nas condições que está, e diz que não sabe o que fazer. O antídoto está sendo dado: abandone aquilo que você pegou que não deveria ter pego. Deixe para lá aquilo que não é seu. Não foi Deus que te deu, não é para você. E se você ficar com isso nas suas mãos, o Espírito Santo de Deus não vai andar com você. Você vai continuar andando sozinho, e o Espírito Santo de Deus só te observando. E a partir do momento que você der uma direção para Ele, Ele dá um passo para você. Você dá 2 passos em direção a Ele, e Ele dá 2 passos em direção a você. A partir do momento que você parar de fazer alguma coisa, o Espírito Santo de Deus não tem condições de fazer nada, porque você demonstra para Ele que você prefere ocupar as suas mãos com aquilo que te polui, com aquilo que te contamina, do que andar de mãos dadas com Ele. Quer sucesso? Quer glória? Quer bênção? Quer andar com Deus? Senhor, eu quero andar contigo. Abandone aquilo que você pegou que não deveria ter pego. O Espírito Santo, vem comigo. Opa, eu quero ir com você, mas para onde você está indo eu não posso ir. O ambiente que você está frequentando, não é nem que eu não posso, eu não quero frequentar.
Ele até pode ir aonde você vai, porque Ele é onipresente. Ele pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo, mas Ele não quer ir aonde você tem ido. Ele não quer tocar nas suas mãos e andar de mão dada contigo. Ele até pode, mas Ele não quer, porque Ele sabe que a partir do momento que Ele te tocar, Ele se suja também. E o Espírito Santo é puro, Ele é reto, Ele é limpo. Limpai as vossas mãos, chegai-vos a Deus, e Ele chegará a vós. E eu achei interessante nesse texto, que eu pretendo não sair daqui, que ele primeiro fala assim, ó, chegai-vos a Deus, e Ele chegará a vós. Depois Ele diz, limpai as vossas mãos. Eu falei, por que essa inversão? Deveria limpar a mão e depois se aproximar? Aí Deus me fez entender, porque quanto mais perto dele você está, mais força você tem para fazer alguma coisa. Quanto mais perto dele você está, mais forte você fica para vencer aquilo que você diz que não tem força, mas você tem, porque a Bíblia diz, jovens, sois fortes. E quando eu me converti, quando eu aceitei Jesus lá atrás, eu tinha força. Então a força continua em mim, porque a força que eu conheço, ela é imortal. Que força é essa? Pai, Filho, Espírito Santo. A onisciência, onipresença e todo poder pertence a Ele. E é esse poder que foi lhe dado quando você levantou as mãos e se converteu a Cristo. E é esse poder que está em ti para livrar-se daquilo que não lhe convém. Purifique as vossas mãos, para que essa bactéria que te contaminou seja purificada. E o mais interessante é que tem um tipo específico de antídoto, remédio, para cada bactéria. Sabia, mano? Se eu der um remédio para vírus, eu não tiro a bactéria. Se eu der qualquer outro remédio que não seja um antídoto para a bactéria, não vai resolver. E aí você fica tentando resolver um monte de coisa errada que você sabe que faz. E aquilo que você tem certeza que de fato está te afastando de Deus, você não quer abandonar porque você diz que não tem força, que você não consegue. Aí fica assim, Senhor, mostra os meus erros, mostra os meus pecados, mostra onde eu estou deixando a desejar. E Ele está dizendo, lave as suas mãos primeiro, porque é através dela que o pecado entrou. Aí você está querendo complicar, querendo descobrir mais erros e falhas em você, quando uma coisa tão simples está sendo lidada agora como antídoto. Apenas abandone, deixe, largue. Não está pedindo para você fazer 10 horas de jejum, não está pedindo para você ir para o monte fazer 10 horas de oração. Apenas está pedindo, abandone, largue, deixe. Que dificuldade é essa? Você sabe que o problema está aqui, é só ficar. Não é simples, mas para muita gente é difícil, porque aquilo que ela tenta esconder, ela está escondendo porque ela não quer largar. E ela sabe quando ela se aproxima da pureza e da santidade de Deus, aquilo que está nas mãos dela vai entristecer a Ele. Para não entristecer e continuar fazendo, ela esconde. Porque eu não quero largar, mas eu também não quero entristecer a Ele. Como que você vai andar de mão dada com o erro? E com o Espírito Santo de Deus? E o Espírito Santo de Deus olhando para sua mão o tempo inteiro enquanto está do seu lado, né? Meu filho, eu queria tanto tocar em você, eu queria tanto te ajudar, mas com esse negócio que está nas suas mãos, eu não posso fazer nada, porque você demonstra para mim
que você não quer que eu faça nada. Porque se você quisesse que eu fizesse alguma coisa, você não mais apresentava. E aí você fazia: Senhor, eis aqui a minha causa, o meu problema, a minha dificuldade. Tira isso de minhas mãos, porque já me sujou de tal maneira que eu não consigo lavar com uma água comum, uma água natural. Eu preciso de um alvejante mais forte. Eu preciso de algo que consiga tirar toda essa impureza, um antisséptico, né? Um antisséptico adequado para me limpar dessa impureza que está nas minhas mãos. Chegai-vos a Deus, e Ele chegará a vós. E aí ele disse: vós de duplo ânimo, purificai o coração. Vós que tem duplo pensamento, dupla vontade, quer andar com Deus, continuar fazendo pecado ao mesmo tempo. Vós que está com a mente dividida, quer estar na igreja, sentindo os prazeres desse mundo, vivendo tudo que tem lá fora, com as amizades para viver, com os relacionamentos que só te fazem afastar de Deus, com amizades, e não falo só de namoro não, tem namoro que te afasta de Deus muito mais rápido, mas tem amizades que vão te afastando de Deus aos poucos, bem devagarzinho, sabe? Você pega aquele errinho, aquela falhinha e vai junto, aqui ó, tá na mão. Daí você vai andando, vai andando, vai andando, vai andando. Aquela bactéria vai entrando na sua pele, no seu corpo, vai contaminando o seu corpo. E não há mais o que o Espírito de Deus possa fazer, porque você já está totalmente tomado por essa bactéria, por essa doença chamada pecado. E agora, por ter vergonha de estar aqui dentro, você tenta esconder. Mas o Espírito Santo de Deus te pergunta: por que esconde as mãos? Aquilo que você tenta esconder, eu já vi desde o momento em que você pegou. Não adianta esconder o que Ele já viu. O que Ele quer de você? Como que eu posso limpar as minhas mãos? Nesse caso, aquilo que você toca no mundo natural contamina e polui o seu lado espiritual. Lembra de quando eu disse que a minha voz toca o seu ouvido, o Espírito Santo toca no seu coração, aplica o antídoto? Eu faço o que é natural, o Espírito Santo faz o sobrenatural. Eu falo, mas quem age é Ele. E o mais interessante disso tudo é que eu tenho convicção de que você precisava ouvir isso. Eu precisava ouvir isso. E eu tenho convicção de que o Espírito Santo de Deus fala com você e você não tem dúvida de que é Ele falando com você. E é isso que me alegra, porque Ele me dá certeza do que eu faço, do que eu posso fazer. E por que eu vou querer viver no mundo de duplo pensamento, querendo andar com Deus e querendo viver os prazeres do mundo? Eis que vos digo, só há um jeito de andar com Deus, é abandonando, deixando aquilo que te contamina. Chegai-vos a Deus e Ele chegará a vós. No capítulo 1 de Tiago, ele fala ainda: o homem de coração doble, ou de coração duplo, de dupla vontade, de duplos desejos, é uma pessoa inconstante. E que o inconstante, ele não consegue dar prosseguimento em nada, porque ele é inconstante. E por que ele é inconstante? Porque ele vive com o coração e a mente dividida. E o que Deus quer de você? Decida o que você quer para a sua vida: ficar com as suas mãos sujas ou andar com as suas mãos purificadas, porque está sendo tocada pelo Espírito Santo de Deus. E essa é a mensagem de Deus para o Senhor e para o meu coração nessa noite: que o Espírito Santo do Senhor tenha permissão em sua vida através de você, porque Ele não vai invadir. Mas este agora, nesse momento, Ele toca
de uma forma bem sutil, bem leve, bem carinhosa, bem amorosa, assim como Ele é amoroso, bondoso, gentil, delicado. Ele é tão delicado, Ele é tão amoroso, Ele é tão sensível, que Ele se entristece todas as vezes que Ele olha para sua mão e vê você com esse pecado te contaminando. E eu não quero roxer. O que mais me entristece é o fato de você não estar preocupado com a minha tristeza, diz o Espírito Santo. O que mais me incomoda é o fato de você não se preocupar com o fato de eu me incomodar com aquilo que você está fazendo. Quero andar contigo. Mas você não tem facilidade. Tem dificultado o acesso. Mas desde que hoje eu te convido a andar comigo. E se tu quiseres, este aplico contigo, e aplico hoje, e tu vai se sentir mais forte, porque andas abatido e entristecido, porque esse mal tem acabado contigo, tem te afastado. A tristeza vem porque você se afastou, mas o Senhor quer hoje andar contigo, deseja andar com Ele, e toda honra e glória seja dada ao Senhor. Se incomode com a tristeza do Espírito Santo, porque esta Bíblia diz: não entristeçais o Espírito Santo. Não entristeçais o Espírito Santo. E mais uma vez eu te digo, por favor, não entristeçais o Espírito Santo, porque ele tem sentimentos assim como você, e para você alegrar o coração dele, muitas vezes você vai ter que se entristecer. Se entristecer de que maneira? Evitando aquilo que você não quer evitar, parando de fazer aquilo que você não quer parar de fazer, se afastando daquilo que você não quer se afastar. De início vai causar tristeza, mas quando o Espírito Santo estiver sorrindo para você, você vai se sentir mais forte, e aquilo que você fazia, aquilo que contaminava as suas mãos, você nem vai sentir mais falta, porque o Espírito Santo de Deus, ele te preenche de tal maneira que você não sente mais falta de nada. Ele é tudo o que você precisa para encontrar a paz que você tanto procura nos prazeres desse mundo. Que a
Deus e Pai, do Espírito Santo de Deus, possa nos limpar, não só as mãos, mente, coração, como já foi dito hoje. Em nome de Jesus, que o Espírito Santo de Deus continue aplicando o antídoto no meu e no teu coração. Toda honra, toda glória seja dada ao Senhor.